Graça e paz, amados irmãos, estamos juntos para mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor. E se você ainda não leu, recomendamos que leia Atos 9, dos versos 1 a 19, que vão lhe ajudar a compreender a reflexão da palavra do Senhor hoje. Neste texto nós temos o relato em que o apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo, teve a sua experiência com Jesus, experiência que transformou a sua vida. Eu quero focar nossa reflexão nesta hora sobre a voz de Deus pela linguagem da situação. Se nós pensamos na nossa vida, nós reconhecemos e entendemos que a nossa vida, ela é uma cadeia de situações. Uma situação se entrelaça com outra, vivemos de momento em momento, de dia em dia, de situação em situação. Algumas situações são excelentes, outras boas, algumas situações que vivemos não são tão boas e algumas são muito difíceis. E nós sabemos que Deus fala conosco de diversas maneiras. Ele fala conosco através da natureza, da criação, de tudo que existe. Falou no passado através dos profetas no Antigo Testamento. Fala-nos por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, no Evangelho, que é a plena revelação do próprio Deus, Deus se revelando por meio de Jesus Cristo. Portanto, Deus fala conosco e fala através do Espírito Santo também a nossa consciência. Deus fala conosco na comunhão com outros irmãos, na manifestação dos dons que as pessoas têm, um abençoando o outro através dos dons que receberam do Senhor. Mas o Senhor também fala conosco através da linguagem da situação, ou seja, por intermédio das situações que nós vivemos. E é sobre isso que nós queremos pensar nesta hora um pouco. Neste texto, em Atos 9, nós lemos uma situação dramática vivida por Paulo, quando ele encontra Jesus no caminho para Damasco. Na verdade, era Deus falando com ele através da linguagem da situação. A pergunta que se faz é: estamos nós ouvindo a voz de Deus através da linguagem da situação que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, nesses dias do novo coronavírus? É uma situação nova, uma situação diferente que estamos vivendo, mas já nos perguntamos o que Deus está nos falando através desta linguagem da situação? O que podemos aprender com isso? Eu convido você a olhar para a história do apóstolo Paulo, a experiência que ele teve no caminho para Damasco e ver algumas coisas que Paulo aprendeu através da linguagem da situação e que creio eu que também nós podemos aprender. Pela linguagem da situação, nós lembramos quem nós somos. Se nós pensamos em Paulo, e aqueles que são leitores da Bíblia sabem que Paulo, como ele mesmo escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele argumenta mostrando que, como homem, como judeu, ele tinha muitos motivos de gloriar-se. Ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim. Quanto à lei, fariseu, zeloso, cumpridor da lei e até mesmo perseguidor da igreja. O texto que nós lemos, no versículo 1, a Bíblia nos diz que Saulo, ainda respirando ameaças de morte, ele estava com cartas do sumo sacerdote para prender e assim castigar todos quantos fossem do caminho, ou seja, aqueles que eram seguidores de Jesus, que faziam parte do cristianismo naqueles dias. Portanto, ele era um homem poderoso. E ele pensava de si mesmo que ele era alguém importante. No entanto, nesta experiência que ele viveu, nesta circunstância, no caminho para Damasco, ele foi derrubado por terra e ele entendeu através da circunstância
que havia alguém mais poderoso do que ele não era tudo aquilo que ele pensava de si mesmo, ou seja, ele entendeu que de si mesmo ele não era nada. E depois ele fala na carta aos Filipenses, reconhecendo que tudo isso não tinha valor, era como refúgio. Ele usa a expressão dizendo que era como esterco, ou seja, algo para ser lançado fora. Portanto, não havia aquela importância, aquele valor, aquela autoridade, aquele poder nele que ele imaginava que tinha. E nós? Não importa o que pensamos de nós, mas pela linguagem da situação, nós entendemos a nossa limitação. Se olhamos para a sociedade, para o mundo, nos nossos dias, a situação que temos vivido, nós percebemos que a humanidade entendeu que um pequeno vírus nos lembrou que somos frágeis. Um pequeno vírus nos lembrou que somos pó, que a nossa vida é como um sopro, como a neblina que logo passa, como a erva do campo. Nós não temos em nós mesmos nenhuma resistência, nós não somos grande coisa. Nós já sabíamos disso. A palavra de Deus nos ensina isso. E todos nós sabemos dessa realidade porque está claro na palavra do Senhor. No entanto, somos lembrados da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Não importa o status social, não importa em que tipo de autoridade a pessoa está investida, não importa quem nós somos, todos nós somos pó, todos nós somos mortais, todos nós somos frágeis. Mas quando nós olhamos para a experiência do apóstolo Paulo, nós vimos que ele não apenas entendeu a sua fragilidade, a sua pequenez, mas pela linguagem da situação, ele reconheceu quem é o Senhor da situação. Paulo reconheceu que aquele que se manifestou em sua vida era o Senhor daquela situação. E no verso 5, a Bíblia nos diz que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ouve a resposta que ele é Jesus, a quem ele está perseguindo. Mas havia no seu coração já o reconhecimento de que aquele que fez uma luz forte brilhar, mais forte do que o sol do meio-dia, aquele que fez com que ele caísse por terra, era alguém poderoso, que deveria ser conhecido, e ele queria conhecer, e ele diz: quem és tu, Senhor? E nos versos 17 e 18, nós lemos como as escamas caíram dos seus olhos, como o Senhor mudou a sua vida, como ele foi transformado por Jesus a partir daquele momento. A sua vida nunca mais seria a mesma, porque ele havia tido um encontro com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Não há como não reconhecer o poder, a grandeza de nosso Deus. Quando nós olhamos para tudo que existe, para toda a natureza, a criação, o universo, que até hoje é um mistério, conhecemos um pouco apenas do grande universo criado por Deus, nós podemos imaginar a grandeza, o poder do Senhor. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina que além da sua grandeza, do seu poder, Ele é um Deus de misericórdia, de amor, que nos ama e que olha para cada um de nós. E nós, como igreja do Senhor, temos proclamado isso ao longo dos séculos, temos testemunhado que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. No entanto, a linguagem da situação tem levado governantes no mundo inteiro a reconhecer a necessidade da intervenção de Deus nesse tempo de pandemia. É verdade que talvez alguns governantes o façam por estratégia política, mas outros, cremos que com verdadeiro temor no coração, têm convocado o povo de Deus a orar, buscar a face do Senhor, porque eles têm reconhecido e têm visto que nesta situação
somente Deus e a intervenção de Deus pode trazer a mudança de situação que nós tanto necessitamos. E assim cumpre-se a palavra do Senhor, que dita por intermédio do salmista, quando diz: inclinem-se diante dele todos os reis da terra. O Senhor tem feito isso. O Senhor tem sido exaltado, tem sido reconhecido neste momento. E nós, como igreja, que experimentamos já esse poder de Deus, que tivemos a nossa vida transformada como crentes em Jesus, assim como Paulo teve naquela circunstância, nós sabemos e cremos que o nosso Deus tem todo o poder, que Ele pode mudar toda e qualquer situação, transformar toda e qualquer circunstância. Mas precisamos lembrar da palavra do Senhor que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós sabemos que Deus tem o poder, sabemos o que é necessário fazer, portanto, que em meio a toda esta situação, nós possamos nos colocar diante do Senhor, a começar por nós, cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus, dizer: Senhor, sonda o meu coração, mostra-me, que o Senhor possa nos examinar, e como a própria Bíblia, o Novo Testamento nos ensina, dizendo: examine-se o homem ou a pessoa a si mesmo, que nós possamos nos examinar diante do Senhor e que o Senhor possa mudar em nós aquilo que precisa ser mudado, de maneira que toda esta circunstância possa servir para o bem daqueles que amam a Deus, mas também para o bem de toda a nação, de todo o mundo. A voz de Deus, através da linguagem da situação, deve ainda levar-nos a obedecer ao Senhor. Quando Paulo testemunha da sua experiência que ele teve com Jesus, já no final da sua vida, está lá registrado em Atos 22:10, que ele disse, naquele momento da experiência com o Senhor, ele olhou para o céu e disse: Senhor, o que devo fazer? Isso demonstra desejo de servir e obedecer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. O caminho de Damasco tornou-se um caminho que dividiu a vida de Paulo entre antes de Cristo e depois de Cristo. E a partir daquele momento, ele, de perseguidor da igreja, ele se tornou um perseguido. Mas ele diz que foi fiel à visão que recebeu do Senhor, às ordens que recebeu do Senhor, e ele viveu em obediência e submissão ao Senhor. Nós também temos que aproveitar a situação para conhecer o melhor do nosso Deus, para conhecer melhor aquele Deus que nos ama, aquele Deus que nos salvou e que tem nos sustentado, tem cuidado de nós a cada dia. Precisamos dizer: Senhor, o que queres de mim nesse tempo? O que precisa ser mudado na minha vida a partir de agora? Irmãos, eu tenho orado para que Deus mude em nós, nesse tempo, o que precisa ser mudado. Eu espero que quando tudo isso terminar, quando essa pandemia passar, quando a tempestade se acalmar, valiosas lições tenham sido aprendidas. Que nós possamos valorizar mais o nosso próximo, o nosso irmão, cuidar uns dos outros, que possamos valorizar um abraço, que possamos valorizar os cultos coletivos, congregacionais, quando nos reunimos na grande congregação, que nós possamos valorizar os irmãos que têm nos servido ou têm servido a Deus para nos abençoar por meio dos dons que receberam,
o ministério do culto, quando cultuamos juntos ao Senhor, é tão fácil a gente ouvir críticas, reclamações, mas precisamos valorizar, porque estamos sentindo falta uns dos outros, estamos sentindo falta de sermos abençoados na comunhão como igreja do Senhor. Portanto, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de crescimento e que tudo isso possa cooperar para o nosso bem. Espero também que aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Senhor, como Paulo não conhecia, que assim como Paulo teve uma experiência de transformação naquele momento, no caminho para Damasco, que também nestas circunstâncias, nestes dias, vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor. E se você ainda não tem um compromisso com Jesus, que você possa abrir o seu coração e dizer: eu quero servir a este Jesus, eu quero servir a este Deus Todo-Poderoso, e que o temor do Senhor possa predominar na vida de toda a sociedade, que todos possam reconhecer assim a grandeza, a bondade, o poder do Senhor, enquanto reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade. Portanto, oremos nestes dias para que possamos, através da linguagem da situação, lembrar quem nós somos, reconhecer quem é o Deus que nós servimos, o seu poder, a sua grandeza, o seu amor, que se estendem além dos céus e que nos envolve, a sua misericórdia. Mas que também possamos orar para que o Senhor quebrante os nossos corações e que nos humilhemos diante da sua poderosa mão e possamos nos submeter à sua vontade e deixar que Ele mude em nós o que precisa ser mudado, para que sejamos crentes melhores, pais, filhos, esposos ou esposa, que sejamos melhores como servos do Senhor, mas também como cidadãos da nossa pátria, que sejamos pessoas consagradas e dedicadas ao Senhor. Eu quero orar com você, ainda nesta hora, que você possa, neste momento, abrir o seu coração diante da reflexão, da palavra que tivemos, e que você possa responder ao Senhor em seu coração. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, que nos ensina, assim como Paulo teve experiências valiosas naquela situação que viveu, nós cremos que o Senhor também está nos dando novas experiências, oportunidades de conhecermos melhor ao Senhor, reconhecermos quem o Senhor é, sem esquecermos quem nós somos, o quanto dependemos do Senhor. Pai, quero pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada coração, todos quantos estão acompanhando esta reflexão, que sejam abençoados pelo Senhor e que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe assim a cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.